Ora, muito boa tarde a todos. Queria agradecer antes de mais o convite que foi feito ao IPCA para vir apresentar o seu projeto, este projeto na área dos jogos digitais. Por isso, meu nome é Nuno Rodrigues, eu sou o diretor de curso de jogos digitais recém-criado no IPCA e muito mais do que um curso, o que nós queremos ter é um projeto à volta dos jogos digitais. Por isso eu vou ser relativamente sucinto, mas a minha ideia principal aqui é tentar passar o projeto que nós queremos criar, um projeto inovador, diferente, algo que ainda não existe ao nível do ensino superior em Portugal. Por isso, de um modo geral, o nosso projeto divide-se em 4 vetores principais, ou seja, não chega só termos um curso de jogos, não podemos achar que isso vai pura e simplesmente revolucionar e vai alterar a forma como trabalhamos e aplicar jogos a tudo e mais alguma coisa. Por isso, o que temos aqui é não só um projeto de um curso, tudo bem, um curso a nível superior, mas antes de mais temos um projeto ao nível da educação, da investigação, da ligação à indústria e ao nível da promoção do empreendedorismo. Por isso eu vou-me focar um bocadinho nestes 4 vetores, que é a nossa perspectiva, aquilo que é o nosso projeto, e depois referir um pouco quais são os resultados que nós já estamos a ter. Isto é um projeto que começou há cerca de um ano, o lançamento do curso há um ano, e depois vamos apresentar um bocadinho aquilo que foi já a nossa relação com as empresas e com a indústria, apresentando aqui muito sucintamente apenas 3 dos projetos que foram implementados. E um bocadinho mais em detalhe o último, parece que é capaz de ser o mais interessante aqui para o que estamos a falar. De um ponto de vista inicial, acho que vale a pena fazer esta pergunta. Porquê é que vamos investir em jogos digitais? De repente, tudo é digital, tudo passa pela informática, mas porquê esta noção? Porquê é que vamos atacar os jogos digitais? Há aqui alguns chavões que já foram aplicados e que a própria indústria usa isto como argumentos fortes. O primeiro é, obviamente, o potencial que é a indústria dos jogos e aquilo que a indústria dos jogos tem crescido hoje em dia. Só para terem uma ideia, por exemplo, é claro que estamos aqui a falar, mas eu já vou descer um bocadinho ao nível nacional, mas se falarmos a nível internacional, a indústria dos jogos tem crescido de uma forma exponencial. Só para termos uma ideia, o jogo que mais dinheiro gerou nos primeiros 5 dias, estes números são capazes de estar desatualizados, já tem algum tempo, isto foi na altura da criação do curso, mas tenho praticamente a certeza que isto mantém-se a verificar nos jogos que estão a sair agora. Por isso, o Call of Duty Modern Warfare gerou qualquer coisa como 550 milhões, enquanto que o filme de Hollywood mais proveitoso para a indústria foi o Harry Potter and the Half-Blood Prince, que gerou 300 milhões. Já dá para ver aqui uma diferença. Isto porquê? Porque é relativamente óbvio. É claro que também há aqui sempre o contraponto em que a indústria dos jogos diz que já ultrapassou Hollywood, mas é claro que estamos sempre a fazer contas a box office e se calhar é preciso fazer contas a tudo o que é o revenue share ao nível dos filmes de Hollywood. Mas de um modo geral temos aqui uma determinada inércia, já uma velocidade e uma capacidade ao nível dos jogos digitais que já consegue, mas não seja a nível de box office, competir com Hollywood. Daqui que a gente vê que existe um potencial muito grande ao nível desta indústria dos jogos digitais. Há aqui um argumento muito forte, é que enquanto um filme dura cerca de 1h30, 2 horas, são 2 horas de entretenimento que se compra por um preço de 5 ou 10 euros, num jogo nós estamos a comprar dezenas, se não centenas de horas de entretenimento, muitas vezes pelo mesmo preço ou por um valor que não é proporcional às horas de entretenimento. Isto de alguma forma já passou para a opinião pública e daí os jogos terem este potencial. Para além do mais, um jogo tem a vantagem de podermos ter interatividade. Eu consigo saber ou tentar perceber, ou pelo menos avaliar estatisticamente, o que é que a minha população que está a jogar aquele jogo, que tipo de gosto é que tem, para onde é que orienta mais a sua vocação. Coisa que não é possível fazer num filme. Outra coisa que sabemos é que, obviamente, a indústria está a crescer. Temos exemplos como, por exemplo, a empresa Seed Studios, com um título Under Siege, um jogo de estratégia, desenvolvido para a PlayStation 3, com um imenso potencial. Toy Shop, um jogo para a Nintendo DS. Aquatic Tales, um jogo com imensa saída também ao nível da Nintendo DS. Temos empresas como a Biodroid, que lançou um jogo que se chama o Mifis e que tem origem numa personagem de jogos para crianças do primeiro ciclo, que teve imenso sucesso, foi lançado no Japão, na Europa e mesmo a nível dos Estados Unidos, teve imensas vendas. Temos Réplica, um jogo, julgo eu que vai ser o primeiro jogo em que vai sair simultaneamente o filme de Hollywood e o jogo ao mesmo tempo, em que é possível depois de vermos o filme, é possível continuar o jogo desde o momento em que o filme parou. Foi a primeira experiência deste género, já está em desenvolvimento o filme em Hollywood.
Temos Miniclip, Gameloft, Y-Dreams e PDM-FC, por exemplo. Isto são apenas alguns exemplos. Uma coisa que vocês podem dizer é: tudo bem, realmente existe a PlayStation, existem as Dreamcast, existem as Nintendo DS, mas e a nível nacional? Vale a pena investir num projeto de jogos? Bom, o que eu tenho a dizer é que todas estas empresas são portuguesas. Todos estes jogos, todos estes exemplos, incluindo o Réplica, estão a ser desenvolvidos por empresas, muitas delas não totalmente detidas por capital português, mas todas elas têm instalações e todas elas estão a ser desenvolvidas por profissionais portugueses. Por isso, penso que, por vermos isto é algo que a gente muitas vezes não nos apercebemos, ou seja, vemos estes nomes, Biodroid, Miniclip, Seed Studios, parece que estamos a falar de empresas dos Estados Unidos, mas realmente isto é empresas nacionais que estão a dar cartas ao nível do mercado de jogos e a tendência é para crescer. É aqui que nós queremos estar, é aqui que nós queremos apostar os nossos esforços ao nível do Instituto e do Centro de Investigação. Para além do mais, existem muitas outras hipóteses de aplicação ao nível dos jogos digitais. Surge agora o movimento de casual games, ou seja, jogos para telemóveis, jogos em que acede-se a um site, com 2 cliques, compra-se o jogo. Tipicamente estamos a falar de jogos entre 1 euro e 5 euros e que é um mercado imenso. A máquina de jogos mais implementada em todo o mundo, muito mais, com uma cobertura muito maior até do que os filmes, se for preciso, é o telemóvel. Okay? E é uma máquina potencial para correr jogos. Todos nós andamos hoje em dia com uma consola de jogos na mão, é só preciso desenvolver projetos para explorar esse enorme mercado a nível mundial. Por outro lado, as próprias aplicações informáticas estão também a alterar. Acabou, ou está a acabar neste momento, aquilo que era as empresas informáticas a preto e branco, as aplicações informáticas a preto e branco ou em tons de cinza, em que nós tínhamos. Hoje em dia, vejam os exemplos, qualquer aplicação informática tem que ter usabilidade, tem que ter design, tem que estar pronta para ser visualmente atrativa e fácil de utilizar. Okay? O exemplo mais caricato disto é, obviamente, a Apple. Vejam as aplicações da Apple, rompem completamente com o nível do design e da usabilidade e dá para ver o sucesso que eles têm tido ultimamente. Por isso, qual é o nosso projeto a nível da educação? Temos o curso de Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais, o primeiro curso a nível nacional com um foco preciso a nível da programação, porque é aqui que está grande parte das necessidades que nós temos. Obviamente que a área de desenvolvimento de jogos é uma área extremamente multidisciplinar, é preciso competências em diversas áreas, mas, sem dúvida alguma, que uma das principais e uma onde existem maiores lacunas a nível nacional, e mesmo posso até dizer a nível internacional, é ao nível da programação, a componente de programação que está por baixo dos jogos. E é aqui que nós queremos formar pessoas, é aqui que nós queremos marcar a diferença. Okay? Isto porquê? Porque a maior parte dos cursos de informática, do modo internacional conhecidos como Computer Science, não preparam as pessoas para a parte de desenvolvimento de jogos. Estão, de um modo geral, aplicados para desenvolver aplicações empresariais, em linguagens como, isto para quem não é técnico pode parecer um bocado diferente da linguagem normal, mas tipicamente usa tecnologias como C#, Java. Existe um foco relativamente pequeno ao nível da performance, porque, de um modo geral, temos hoje em dia servidores e data centers com uma capacidade computacional muito grande, o que nos jogos isto já não é bem assim. É preciso espremer ao máximo a capacidade computacional para corrermos um jogo num telemóvel que tem capacidade de processador e de memória muito limitada. Isto é algo que não é feito ao nível da maior parte dos cursos de formação, ao nível da informática, ao nível do ensino superior. Poucas linguagens de scripting também será um outro aspecto que é pouco explorado nos cursos superiores que temos hoje em dia. O nosso curso, então, tenta focar e tenta ir buscar tudo aquilo que são as principais valências necessárias para o desenvolvimento de jogos. Por isso temos a parte matemática, obviamente, sendo um curso de engenharia, e aí temos um foco muito especial ao nível de dar primitivas gráficas, primitivas de colisões 3D, espaços vetoriais. Fazemos um foco grande, como eu estava a dizer, ao nível da programação, mas em linguagens e em plataformas que não são tão usadas ao nível do que é o desenvolvimento de aplicações tradicional. Por isso, neste caso, temos um foco muito grande em C++, XNA, apesar de ser tecnologia C#, é um nicho específico do C#, o desenvolvimento em XNA, Java Micro Edition e outras tecnologias que são mais orientadas para os jogos. Damos também motores de jogos específicos, ensinar a desenvolver jogos desde o início, desde a parte de programação,
até à parte final, juntar todos os componentes. Aqui entram então os motores de jogo. Qualquer jogo hoje em dia não é desenvolvido do zero, tem que ter uma roupagem, tem que encaixar quase sobre um sistema operativo próprio, que neste caso será o motor do jogo. Unity, Unreal, Game Builder e muitos outros são abordados durante o curso para permitir um tempo de desenvolvimento rápido e conseguir, em tempo de mercado, desenvolver o jogo e ter o jogo pronto a ser fornecido aos seus utilizadores.